Olá, retornando à fisiologia dos vertebrados. Então nós temos a questão dos vertebrados, vimos no bloco anterior a linha de evolução dos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A questão da temperatura corporal. Se eu tenho a linha de evolução, recordando, os grupos que estão próximos, do início até o final, eles vão ter uma certa semelhança. Em algum momento eu tenho a quebra. E aí eu tenho a característica, vamos dizer assim, que se apresenta de outra forma. Alguns cientistas dizem que é melhorada. Eu acho esse termo meio complexo, porque o que pode parecer melhorado para um indivíduo pode não ser para outro. Então, assim, essa característica ela vai estar alterada. Seria o termo assim mais adequado. Que característica é essa que nós estamos vendo agora? A temperatura corporal. Os vertebrados, temos 5 grupos, mas eles são divididos em 2 tipos de indivíduos em relação à sua temperatura corporal. Que indivíduos são esses? Heterotermos ou homeotermos. Termo está relacionado à temperatura. Hétero é a coisa externa, é a coisa que é diferente, né? Então, diferente do organismo dele. O que seria diferente ao organismo dele? Seria o ambiente, o que está fora. Então, peixes, anfíbios e répteis são heterotermos. A temperatura dele não é constante. A temperatura dele está relacionada à temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver frio, ele vai estar com o metabolismo baixo. As ações dele vão estar mais lentas, o metabolismo dele vai estar arrastado. Se o ambiente estiver aquecido, ele ativa o seu metabolismo e aí efetivamente ele tem mais facilidade de caçar, de se reproduzir. Claro que ele também já está adaptado, vamos dizer assim, às estações do ano. Então já tem estações relacionadas à sua reprodução que coincide com o ambiente, ou seja, no momento em que o ambiente está aquecido, porque vai facilitar o encontro dos gametas, o encontro do parceiro, todo esse mecanismo que ele precisa para perpetuar a espécie. E aí eu visualizo peixes, anfíbios e répteis. Tem um exemplo que é muito legal. A galera que tem bicho de estimação, por exemplo, tartaruga. Quem tem tartaruga em casa, ou já viu alguém que tenha? Tartaruga, jabuti, cágado. Na questão desses quelônios, quando vai passando o tempo, você vai acompanhando. Se você ainda não percebeu isso, passa a prestar atenção. Quando está no inverno, eles ficam expostos ao sol. Eles vão procurando, né? Ficar expostos ao sol. Quando está no verão, eles procuram onde tem água. E geralmente eles ficam perto de onde? Do tanque. O pessoal está lavando roupa, está ali e tal, pegando balde de água, e aí vai molhando sempre aquela região no entorno. Então, apesar deles acompanharem a temperatura do ambiente, às vezes a temperatura do ambiente não está propícia para o seu metabolismo. Então, ele mesmo já busca tentar equilibrar isso. E aí nós vemos o quê? Se eu tenho peixes, anfíbios, répteis e já estou na sequência evolutiva, aves e mamíferos, e as aves e os mamíferos são homeotermas, a gente está vendo já desde aqui que acompanhar a temperatura do ambiente nem sempre é favorável. Tanto é que, no caso dos bichinhos de estimação, que são répteis, alguns têm lagartos em casa, né? Claro que tudo com orientação adequada. Quando você tem um bicho desse próximo de você, ele sempre vai buscar equilibrar a temperatura dele. Então, quando está frio, ele fica exposto ao sol. Quando está calor, ele busca um ambiente que tenha água por perto. E homeotermo, novamente, os homeotermos, termo está relacionado à temperatura, homeo, de homeostase, da coisa dele mesmo. Então, a temperatura dos homeotermos é constante. Então, nossa definição: heterotermo, seres vivos que a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do meio ambiente. São denominados animais de sangue frio. Homeotermos, seres vivos que a temperatura corporal permanece constante em relação à temperatura do meio ambiente. São denominados animais de sangue quente. Então, assim, os homeotermos, que são as aves e mamíferos, elas podem estar em qualquer parte do planeta.
Nosso caso, a espécie humana, tem indivíduos da nossa espécie que vivem num ambiente muito frio, os esquimós. Tem indivíduos da nossa espécie que vivem num ambiente muito quente, no meio do deserto. E por que ele consegue? Tem alguns já que vivem na região tropical, como nós, né? Tá um pouquinho de calor, um pouquinho de frio. Por que nós conseguimos, então, viver em qualquer local? Muito quente, muito frio, mediano. Como é que a gente consegue isso? Porque a nossa temperatura é constante. Geralmente, fica em torno de quê? 35,5, 36, 36,5 graus. Nessa escala, que para a nossa espécie é considerado dentro da normalidade. Não está muito abaixo, que seria hipotermia, e nem muito acima, que é o estado de febre, que seria hipertermia. Então, aves e mamíferos, elas têm essa capacidade migratória. Então você vê a questão da migração das aves para reprodução, para busca, né, de alimento efetivamente, porque tem época do ano que o local que ela está não tem mais tanta oferta de alimento, ela vai para uma outra região, porque ali está muito frio, não tem mais frutos, então elas migram. E o caso dos mamíferos, eles também têm essa capacidade. Claro que o mamífero que tem a maior capacidade de migração é a nossa espécie, dado a nossa inteligência que desenvolveu tecnologia. Mas, fora isso, os outros mamíferos, em relação à temperatura, eles poderiam estar em qualquer ponto. Ah, professora, mas espera aí. O urso polar, ele tem aquela capa de gordura. E aí, quando ele vai por aí, né, nadando, se perde, chega no ambiente tropical, como aqui, de repente chega, está lá na praia e tal, feliz. Daqui a pouco, ó, urso polar. Ué, tá perdido por aí, né? Então, o urso polar, claro que ele é o meu termo, ele faz parte do grupo dos mamíferos, a temperatura corporal dele é constante, mas essa capa de gordura é uma adaptação, porque ele vive num ambiente o quê? Muito frio. Nós vemos, e aí retomando a nossa espécie, que vocês podem ter visto já filmes ou documentários em que os árabes, eles usam blusa longa, usam calça, usam turbante, aí você pensa, meu Deus, como que pode um calor danado aí com aquela blusa longa, aquela calça, aquele turbante? Se sou eu, tava como? Short e camiseta. Se não, tava até com a camiseta mais rasgada possível que eu pudesse, né? Suar à vontade, um calor danado. Mas ao contrário. O que eles fazem? Eles colocam essa blusa, colocam essa calça e colocam esse turbante. Por quê? Como o ambiente é muito quente, eles perdem muito suor e aí eles desidratariam rapidamente. Então a nossa espécie, como nós temos essa grande capacidade, está no ambiente muito frio, está no ambiente muito quente, está no ambiente mediano, nós não tivemos as adaptações, como eu citei o exemplo do urso polar, que tem a capa protetora de gordura, então nós vamos fazendo essas adaptações com o nosso raciocínio, com a nossa tecnologia, e a alternativa dessas pessoas que vivem nesse ambiente desértico seria o tipo de vestimenta. Então, as aves e mamíferos são animais de sangue quente. Os peixes, anfíbios e répteis são animais de sangue frios. Mas em relação aos peixes, cabe um outro termo. Eu vou até escrever aqui. Em relação aos peixes, poderia também ser definido pecilotermo. Ok? Mas em algumas edições de livros ou edições de concurso, o termo heterotermo também pode estar descrito como heterotérmico. O termo homeotermo também pode estar descrito como homeotérmico. E o termo pecilotermo também pode vir definido como pecilotérmico. Estaria adequado. Enfim, por que o peixe, olha a nossa palavrinha, também pode ser definido como pecilotermo e anfíbios e répteis não é adequado esse termo para ele? Porque esse prefixo pece está relacionado efetivamente a peixe. Apenas a peixe. Então eu posso dizer o quê? Reforçando a nossa ideia. Os heterotermos são peixes, anfíbios e répteis. Contudo, esse termo heterotermo eu posso trocar no caso de peixes e denominar ele de pecilotermo. Ou seja, eu tenho o mesmo conceito. Animais em que a temperatura corporal varia de acordo com o ambiente são animais de sangue frio, ok? Então, apenas no caso do peixe. Então, a nossa situação da temperatura corporal
é muito interessante, eu gosto de começar pela escala de evolução, porque a gente sempre vai visualizando essa situação, em que eu tenho peixes, anfíbios e répteis, agora um mecanismo de temperatura, aves e mamíferos, que são mais próximos, mais aparentados, vamos dizer assim, eu já tenho o outro. Evoluiu, alterou, transformou. Vamos ver isso na prática? A questão. Então, vamos a uma questão, efetivamente. O governo investiu R$1 milhão no zoológico de Salvador. Reformou 705 das jaulas, construiu uma maternidade, um felinário para leões, onças e tigres, um novo espaço para os hipopótamos, em Curitiba. Além da nova área para os ursos, o macaco da noite ganhou uma casa climatizada. No Rio de Janeiro, silenciosos carrinhos funcionam como ambulância para os bichos e um moderno abrigo para pinguins reproduz grutas e areia a 5 graus Celsius. O Zoo de Brasília inaugurou uma área de 35 mil metros quadrados para abrigar casais de elefantes, girafas, gnus, zebras, gazelas e antílopes. Os animais citados no texto acima apresentam características comuns. Dentre elas, podemos relacionar. Então, agora nós vamos sinalizar. Eu trabalhei uma questão no outro tema com vocês, mas lembrando, quando nós estamos fazendo questão, e eu falei isso nesse outro tema, nós vamos eliminando o que não pode ser, correto? Então, nós temos aí uma série de animais e ele quer o quê? Os animais citados no texto acima apresentam características comuns. É assim que eu faço a questão. Eu vou sinalizando o que é importante para eu chegar com mais certeza na minha resposta correta. Letra A. São todos placentários? Nós vimos que os mamíferos têm um grupo dos placentários. Nos mamíferos, nós temos 3 grupos. Os monotremos, que são os mamíferos ovíparos. Nós tínhamos os marsupiais, em que o embrião fica uma parte na bolsinha, e o placentário, em que o embrião se desenvolve totalmente dentro do corpo da fêmea. Quando nasce, ele está completamente formado. E essa informação entre o filhote e a fêmea, a troca de oxigênio, de nutrientes, se dá pela placenta. Letra A. São todos placentários? Vamos lembrar os bichinhos? Então, vamos lá. Jaulas, maternidade, os leões, as onças e tigres, os hipopótamos, ursos, macaco da noite, no Rio de Janeiro, pinguins, mais os bichinhos aqui, elefantes, girafas, gnus, zebras, gazelas e antílopes. Então, tudo que está sublinhado em azul, nós temos exemplos de quê? Mamíferos. Mas esse aqui, eu destaquei eles, são os pinguins. Os pinguins têm penas, eles fazem parte das aves. E eu não tenho placentário nas aves, correto? Os placentários, eles são apenas mamíferos. Então, placentário está fora. Letra B. Todos apresentam mecanismo que mantém a temperatura corporal. Portanto, são homeotermos. Vamos lá? Bom, eu tenho, essa situação. Eu vou lembrar quem são os heterotermos? Peixes, anfíbios e répteis. Isso. E quem são os homeotermos? São as aves e mamíferos. Quando nós sublinhamos, nós visualizamos o quê? Se não faltou nenhum bichinho, não é isso? Que nós temos mamíferos e aves. Logo, essa é a nossa resposta correta. Ave, que foram os pinguins. Todos apresentam mecanismos que mantêm a temperatura corporal, portanto, são homeotermos. Mas vamos ver as outras opções, por que elas não estariam dentro. Todos são providos de glândulas sebáceas, oriundas do tecido epitelial. Os pinguins, que são aves, eles não têm essa glândula sebácea. O que é a glândula sebácea? É que libera gordura na pele. Libera gordura na pele. Se passar a mão na sua pele, você vai perceber que ela tem um pouco de gordura. Inclusive,
alguns dermatologistas orientam que nós não devemos utilizar produtos químicos muito abrasivos na pele, só naqueles casos extremos, que a pessoa precisa fazer um tratamento de esfoliação por uma série de motivos. Mas no comum, no cotidiano, se não for orientado pelo dermatologista esse tratamento mais abrasivo, nós não devemos utilizar o sabonete, seja barra, seja líquido, com uma frequência muito intensa, porque senão você retira essa gordura. E essa gordura, ela auxilia na impermeabilização, a gente não perder tanta água, auxilia em questão do atrito. Quando você coloca e tira a roupa, você já tem um atrito. E aí essa gordura, ela tem essa ação, diminuir o atrito. Então não seria essa, já temos a resposta correta. Mas por que nós tiramos as glândulas sebáceas? Não foi porque nós temos aqui os pinguins, que não tem isso. Todos são providos de glândulas mamárias. Glândula mamária, eu apresento essa característica apenas no grupo 2, mamíferos. Pinguim é integrante do grupo das aves, então tá fora. E todos apresentam glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas mamárias, essas glândulas, os três, glândulas sudoríparas, de suor, glândulas sebáceas, de sebo, de gordura, e glândulas mamárias, que produzem leite, são características dos mamíferos. Todos os mamíferos têm glândulas mamárias, mas nem todos têm glândulas sudoríparas, por exemplo, no corpo todo. Ou uma glândula sudorípara que seja efetivamente, como é que eu posso exemplificar? É fácil de ser percebida. Os cães. Você já viu os cães suando? Não, mas já vimos momentos em que ele está com a boca aberta e a respiração ofegante. É pela boca que ele libera água. É como se fosse a questão do suor. Então, os cães, eles têm muitos pelos. Se eles liberassem suor pela pele, junto com os pelos, poderia ocasionar um ambiente propício para o desenvolvimento dos fungos, que já estão sempre presentes no ar. Reino fungi, que nós vimos numa outra aulinha. E aí, mesmo que os mamíferos tenham glândulas sudoríparas, nem todos têm grande quantidade. Mesmo que os mamíferos tenham glândulas sebáceas, nem todos têm grande quantidade. Mas, para ser mamífero, tem que apresentar as glândulas mamárias. Vimos que até o ornitorrinco, que tem todo um aspecto de ave, põe ovo, mas ele tem glândula mamária. Por isso ele entrou no grupo 2, mamíferos. Então, a nossa questão ficou mais fácil a partir do momento que nós fomos destacando essas características. E agora vamos ver outras características. Começamos então a ver a digestão. Escala evolutiva: peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Aparecemos aqui, né? Porque fica mais fácil a compreensão nessa situação em que eu vou visualizar as estruturas internas. Então aqui, as glândulas salivares, vamos lá, mais glândulas, mamífero tem muita glândula. Eu vou fazer a escala inversa para ficar mais fácil a compreensão. Então tem a boca, captura do alimento, a faringe, que é no fundo da boca, para a deglutição, para você engolir o alimento. Segue a partir da faringe o esôfago, aqui o esôfago, que nós visualizamos, está entrando, ele vem aqui, vai por dentro da nossa caixa torácica, vai por dentro, até chegar aqui, ó, olha a região, ó, quase no nosso, nessa região aqui, né, do cotovelo. Aí você efetivamente, um pouquinho acima, vamos dizer assim, seria o seu estômago, então o finalzinho desse esôfago. Estômago, que é a bolsa que guarda o alimento. Intestinos, intestino delgado, intestino grosso, reto, que é a saída, e o ânus. Então, quais são os elementos do sistema digestório dos mamíferos? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, reto e ânus. Esse é o tubo digestório. Tem estruturas que auxiliam a digestão. Ali é por onde o alimento passa. Você
comeu, o alimento vai passar nessas regiões. E quais são as estruturas que vão auxiliar o processo digestivo? Fígado e pâncreas, glândulas salivares. Então, se eu estou no grupo do mamífero, ele é o mais evoluído. Conforme eu vou fazendo a viagem inversa, vai se perdendo, né? Algumas estruturas vão se perdendo, ou elas vão diminuindo, alguma situação em relação do mais evoluído para o menos evoluído. E aí temos quem antes dos mamíferos? As aves. E as aves apresentam o quê? Aqui é a boca. No caso das aves, já não é a boca, é o bico. Né? Então é uma coisa muito interessante que nós temos a dentição, que tem a função de triturar o alimento. As aves, elas têm um bico, elas não têm dente. É daquele desenho que a gente assiste e a ave está lá mastigando, aquilo ali é a brincadeira do desenho, porque a ave não tem dente. Então, o bico, correto? O esôfago, vamos vendo que nós vamos seguindo quase a mesma sequência, mas aqui, ó, já perdeu essa região, a faringe, porque ele é menos evoluído. Então, na realidade, é como se não tivesse existido antes, né? Que aqui é o mais. Então, bico, esôfago, papo. Então, vamos lá. Esôfago, papo, estômago químico. O interessante, eu vou sublinhar que fica melhor a nossa visualização. Então, ó, o papo e o estômago químico. Se aqui tem a boca e tem a mastigação, então é só seguir o alimento e chegar até o estômago. Aqui, o que seria a situação do estômago? Seria o papo. Olha como é que é uma bolsinha aqui e eu tenho uma bolsa aqui. Veja a semelhança. Então, eu tenho o papo nas aves, o que seria muito parecido com o nosso estômago. E nós temos aqui o estômago químico, né? Então, seria um estômago dividido em duas partes, o que armazena e o que libera as enzimas, que é o estômago químico. E tem a moela, quem já comeu aí, né? Moela cozida, moela com batata, né? Pode perceber que a estrutura da moela é muito forte. A professora não gosta desse negócio. Nunca comi isso, eu olho, eu acho esquisito. Então, quando você passar no aviário, não precisa comer. Fala assim, eu quero comprar essa moela, deixa eu ver se essa moela tá boa. Tu nem vai comprar, mas aí tu pega lá e vê. Ela é rígida. Você vai ver que a moela é rígida. Então, você tem a moela que faz a vez do quê? Dos dentes, porque eles não têm dentes. Então, moela. E aí segue intestino e a saída, que é a cloaca. Aqui a saída é o ânus. Ali a saída é a cloaca, que é a estrutura comum. Ali sai as fezes e sai a excreção, que seria a urina. Quem vai auxiliar aqui seria o fígado. Foi? E nós temos aqui quem? Antes... Opa, ele tá aqui bonitinho, tartaruguinha aqui. Antes das aves, nós temos os répteis. E os répteis seguindo, ó. A boca, que não foi a cavidade oral, aqui... Esôfago, estômago, aí aqui, intestino delgado, tá aqui, né, o duodeno, o reto e o ânus, a mesma sequência. Então, esôfago, então, cavidade oral, captura do alimento, esôfago encaminha para o estômago encaminha para o intestino, passa para o duodeno, reto e o ânus. Ok. Nós estamos aqui no anfíbio e, novamente, boca. Aqui essa retinha que está atrás, né? Apesar de estar escrito acima, mas está depois. Esôfago, porque em todos eles eu vejo que o esôfago vem depois. E aqui ele situa a língua, que seria também na cavidade oral. Enfim, boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, ânus. Quais são as estruturas que auxiliam? Fígado e pâncreas. O alimento não passa dentro dessas estruturas. E, finalmente, os peixes, os menos evoluídos. E nos peixes é muito mais fácil a nossa visualização. Boca, esôfago, estômago, bem pequeno, e intestino, ó. Olha a diferença. Eu acho bem interessante isso na escala evolutiva. Aqui o intestino só tem uma voltinha. Olha o nosso intestino, fica dando volta dentro da gente. Sabia que desde a boca até o ânus, se você esticar isso tudo, tem um tamanho de 8 a 12 metros. É muito longo, né? Mas no peixe não caberia isso. Então dá só uma voltinha aqui no intestino e foi.
Então, intestino, reto e ânus. Nos tubarões, que são os peixes cartilaginosos, lembra? Chondrictius, não tem a situação do ânus. A situação é cloaca, elimina tudo pela cloaca. Então, nós tivemos aí essa orientação sobre a digestão. Então, só relembrando, boca, bico, boca e a boca, em qualquer caso, né? Só mudou um pouquinho na ave que não é boca, é bico. Captura de alimento, faringe encaminha o alimento, esôfago encaminha o alimento. No estômago é a digestão desse alimento. No intestino, a digestão continua e se absorve os nutrientes. Em alguns grupos, a saída dos resíduos, que são as fezes, é pelo ânus. Em outros integrantes, a saída desses resíduos é pela cloaca. Nos integrantes em que eu tenho a cloaca como a saída, ela vai ser saída dos resíduos alimentares, saída de gametas ou entrada de gametas naquela região. Ok? Então, fechamos esse bloco. Retornamos já.